small village. We have our own rules, our own ways of life. We live together, we sleep together, we work together. It's really just a small village that has the chance to travel the world and get influenced by all the different cultures that we see. Different kinds of food. Wow, this is endless. You know, this is really endless. Like here, we learned, for example, that the sopa paraguaya is not a real soup. Like if I'm in Brazil, I make a pretty good feijoada. You know, like the muqueca de camarão. I look forward to come back to Brazil so we can work with aceite de dendê again and like play with your kind of stuff. I think like in this kitchen we make better pão de queijo than most of the pão de queijo that I have tried in Brazil. We live a life of luxury here because it is a corporation. It's not a family circus anymore. And I've lived in trailers, I've lived in tents before, and we're very, very lucky here to have this artistic tent and the housing that we do, as opposed to warming up in the dirt behind the big top. So Cirque du Soleil, you know, we're very privileged to be here. Eu acho que o Soleil, ele criou um mercado que não existia. Ele criou um estilo de fazer arte que não existia antes. Ele pegou o cerne do circo e temperou com todas as outras artes e criou uma maneira de expressão muito particular. O atleta tem sempre a finalidade da competição. Na ginástica, se você erra numa competição, são anos de treinamento, 4 anos de treinamento numa Olimpíada, 4 anos de treinamento, você joga fora por causa de um momento que você errou. Aqui não, todos os dias a gente tem de novo. Claro que a gente aqui tenta fazer perfeito todas as noites, mas de uma maneira diferente, porque a gente não está competindo, a gente não está fazendo para nós mesmos, aqui a gente está fazendo para o público. Eles só me fizeram 2 perguntas quando eles me contrataram. Primeiro, se eu ainda estava gorda. Eu falei, tô gorda. Ai, que bom, não perde peso. Quase que eu falei, ai, difícil, né? E me perguntaram se eu tinha medo de altura. A estrela do espetáculo é o espetáculo. Não tem uma estrela, por mais que tenham números inacreditáveis e pessoas extraordinárias, porque aqui, você vê todo mundo aqui, acha todo mundo normal, as pessoas fazem coisas extraordinárias mesmo. Mas quando você vê o show, é a figura geral que conta.
A obra A Estratégia do Oceano Azul foi e continua a ser muito premiado pelas críticas e é considerado o mais importante livro empresarial da primeira década do século XXI. Foi publicado em 2005 e traduzido para português pela primeira vez em 2008. Escrito por Xian Qin e René Malboy, é um livro fundamental para qualquer pessoa da área de gestão que tenha uma empresa ou pretenda criar uma. Oceano Vermelho entende-se como o espaço de mercado onde tudo é uma luta, isto é, os oceanos vermelhos são todas as indústrias, são os espaços já conhecidos onde concorrentes lutam entre si, de modo que um deles possa ganhar com a perda do outro. O Oceano Azul é aquele que é criado quando uma empresa explora o espaço de mercado desconhecido, isto é, pega naquilo que não pode parecer à primeira vista uma boa oportunidade de negócio, o público-alvo certo para o seu produto, entre outros elementos, e consegue criar um novo mercado. Este novo mercado não se preocupa com a concorrência e a torna mesmo irrelevante, pois ao ser criado é algo inovador a partida sem qualquer tipo de concorrente direto. Este é o objetivo principal deste livro, levar empresários a esquecer e afastar-se da imensidão da rede de oceanos vermelhos e apostar no Oceano Azul. Criar oceanos azuis. O Cirque du Soleil foi criado em 1984 por um grupo de artistas de rua. Atingiu um sucesso quase inexplicável e inesperado. O que a empresa conseguiu foi o aproveitamento de um mercado que estava prestes a desaparecer. Conduziu numa nova direção, tornando o que antes era um espetáculo normalmente dirigido a crianças, criou um mercado com um público-alvo diferente, os adultos. O nome de um dos seus primeiros espetáculos revela bem o objetivo deste grupo. Nós reinventamos o circo. O exemplo do Cirque du Soleil, dado pelos autores como um caso em que a estratégia Oceano Azul foi utilizada de forma a acabar com oceanos vermelhos. Como já foi aqui referido, o objetivo da criação de oceanos azuis, em detrimento de vermelhos, é explorar ainda desconhecido, é aproveitar mercados e oportunidades que serão rentáveis e com potencial de crescimento. Qin e Malboy explicam que, se pensarmos bem, a criação dos oceanos azuis sempre existiu, o que não impede que a grande totalidade de pensamentos estratégicos se tenha feito com base na destruição da concorrência, ou seja, oceanos vermelhos. Em primeiro lugar, Xian Qin e René Morgan explicam-nos como chegaram ao desenvolvimento de metodologias e estratégias práticas para a criação de oceanos azuis. A indústria escolhida para servir de exemplo foi a vinícola americana, sendo os Estados Unidos da América forte produtor de vinho. Há uma grande concorrência e pressão sobre os preços. Assim, os autores apresentam um quadro estratégico que serve de análise da inovação com valor e da criação de oceanos azuis. Esse quadro é uma estrutura diagnóstica e detecção para criar uma estratégia forte de oceano azul. Tem como principal objetivo perceber qual o estado da concorrência do Oceano Vermelho, ou seja, espaço de mercado conhecido. Os vários fatores nos quais as indústrias vinícolas não só concorrem, mas também investem, sendo eles: o preço da garrafa, imagem, rótulo, prêmio, confiança, formação, terminologia enológica, publicidade, envelhecimento do vinho, prestígio na herança da vinha, paladar complexo do vinho, variedade dos vinhos. O eixo vertical analisa a oferta que está disponível ao longo desses fatores.
perante a análise do gráfico, podemos depreender a curva de valor que nele se verifica. A curva de valor consiste numa representação gráfica do desempenho relativo de uma empresa consoante os fatores concorrenciais da indústria em que opera. Essa curva demonstra, no entanto, que deve haver uma reestruturação da estratégia, visto que não há uma grande diferenciação. O seu perfil estratégico é basicamente o mesmo tanto nos vinhos premium como nos de baixo custo. É então necessário criar uma nova curva de valor que se baseie em 4 questões chaves, que se traduzem na seguinte estrutura. Quais os fatores que a indústria assume como normais e devem ser eliminados? Quais os fatores que devem ser reduzidos para níveis muito baixos dos padrões dessa indústria? Quais os fatores que devem ser elevados para níveis muito acima dos padrões dessa indústria? Quais os fatores que a indústria nunca ofereceu e devem ser criados? Após a aplicação dessas 4 ações, a indústria adquire uma nova perspectiva, que aniquila a concorrência e dá asas à criação de um novo oceano azul. Isso foi posto em prática pela Casella Winnes, empresa australiana que criou um vinho chamado Yellowtail. Essa grelha pega nas 4 questões fundamentais, já aqui referidas, e acrescenta-lhes vantagens imediatas. Para que seja criada uma nova curva de valor, primeiro, romper com a trade off-front, valor e custo, determinar quais as empresas que ao terem como únicas preocupações os pontos elevação e criação, complicam demais os produtos e acabam por gastar mais do que o necessário. A grelha está construída de modo a ser facilmente compreendida por qualquer gestor. Os autores apresentam então exemplos das grelhas do caso do vinho, Yellowtail, e do Cirque du Soleil, bem como o seu quadro estratégico da Southern Airlines, para demonstrar o sucesso da criação de oceanos azuis dessas empresas. Ao analisarmos essas ferramentas, conseguimos compreender que as empresas se regem pelos 3 critérios focais para a criação de oceanos azuis: focalização, divergência e slogan apelativo. Para encerrar o capítulo e a primeira parte dessa obra, Kim Morgan explica como interpretar as diferentes curvas de valor que podem surgir. Se preencher os 3 critérios referidos, está no bom caminho. Se a curva convergir com as dos concorrentes, a empresa está presa no oceano vermelho. Se a curva mostrar que as pontuações estão em níveis mais elevados em todos os fatores, quer normalmente dizer que a oferta excede em muito a procura. Se a curva for desordenada, significa que a estratégia da empresa é incoerente. Se a curva mostrar que um dos fatores está elevadíssimo, quando comparado com os outros, pode dizer que a estratégia da empresa é contraditória e inconsistente. Na segunda parte do livro, existe um passo a passo pronto a ser seguido. A estratégia deve ser baseada em 6 fronteiras a serem superadas e implementadas por meio de 4 passos bem definidos e amplamente testados para se entender como transformar não clientes em clientes. As 6 fronteiras da estratégia do Oceano Azul. Primeira fronteira. Examine os setores alternativos. Os produtos e serviços cujas formas são diferentes, mas que oferecem as mesmas utilidades básicas, são geralmente substitutos uns dos outros. Por outro lado, produtos ou serviços alternativos são aqueles cujas formas e funções são diferentes, mas têm o mesmo propósito. Os produtos e serviços podem assumir formas diferentes e executar funções diversas, mas ainda assim servir aos mesmos objetivos. Segunda fronteira. Examine os grupos estratégicos dentro dos setores. Da mesma maneira como se criam oceanos azuis mediante a prospecção dos setores alternativos, também é possível estabelecê-los por meio da análise de grupos estratégicos. Tais grupos estratégicos podem ser geralmente classificados em ordem hierárquica com base em 2 critérios: preço e desempenho. Cada ajuste no preço tende a acarretar um ajuste correspondente em alguns aspectos do desempenho.
Grupos estratégicos são grupos de empresas que operam numa determinada indústria e que apresentam uma estratégia semelhante. Terceira fronteira. Examine a cadeia de compradores. Os compradores que pagam pelo produto ou serviço podem não ser o usuário final. E em alguns casos também entra em cena os influenciadores. Desafiar a sabedoria convencional de uma indústria no que diz respeito ao grupo de compradores-alvo pode levar à descoberta de um novo oceano azul. Ao vasculhar por entre os diferentes grupos de adquirentes, as empresas podem desenvolver novos insights sobre como redesenhar suas curvas de valor para focar um grupo até então ignorado. Quarta fronteira. Examine as ofertas de produtos e serviços complementares. O valor inexplorado geralmente se oculta em serviços e produtos complementares. O segredo é definir a solução total procurada pelos compradores quando escolhem produtos e serviços. Uma maneira simples de agir dessa maneira é pensar no que acontece antes, durante e depois do uso dos produtos ou serviços. Quinta fronteira. Examine os apelos funcionais e emocionais dos compradores. A concorrência no setor tende a convergir não só para uma ideia tradicional quanto ao escopo dos produtos e serviços, mas também para uma de duas fontes de apelo. Alguns setores concorrem principalmente em termos de preço e atuam, sobretudo, com base em estimativas da utilidade, apelando à razão. Outros setores recorrem principalmente aos sentimentos, apelam para as emoções. Com o passar do tempo, as empresas com orientação funcional tornam-se cada vez mais funcionais, e as empresas com orientação emocional tornam-se cada vez mais emocionais. Sexta fronteira. Examine o transcurso do tempo. Todos os setores estão sujeitos a tendências externas, que afetam seus negócios ao longo do tempo. Pense na rápida ascensão da internet, ou na ampla disseminação do movimento mundial pela proteção do meio ambiente. Ao analisar a situação no contexto temporal, do valor de um mercado oferece hoje ao valor que poderá oferecer amanhã, os gestores conseguem ser proativos na construção do seu futuro e na criação de um novo oceano azul. Os 4 passos da estratégia do Oceano Azul. Conscientização visual. Comparar sua empresa com os concorrentes e verificar o que deve ser alterado. Exploração visual. Sair a campo para explorar as 6 fronteiras, observar vantagens e que fatores se devem eliminar, criar ou mudar. Apresentação da estratégia visual. Construir uma matriz de avaliação de valor com base no que viu e pedir feedback de clientes de concorrentes e não clientes. Comunicação visual. Criar e distribuir perfis estratégicos em uma única página e apoiar apenas aqueles que permitem implementar a estratégia.
Os autores apresentam-nos 3 conceitos referentes a tipos de negócios das empresas: pioneiro, migrantes e colonos. Todos os criadores de Oceano Azuis acabam por ser pioneiros nas suas áreas. Pioneiros são definidos pelos autores como negócios que oferecem um valor inquestionável. Estes são as estratégias de Oceano Azul e a das fontes mais poderosas de crescimento. Como facilmente se compreende, a sua curva de valor é bem diferente da curva da concorrência. Outro conceito apresentado é o de colonos, que são negócios cujas curvas de valor se ajustam às características básicas da indústria. São negócios que imitam outros. Por último, temos o de migrantes, que são os intermediários, isto é, expande a curva de valor da indústria ao oferecer aos clientes mais por menos, mas não altera o seu formato básico. São negócios que oferecem um valor melhor, mas não um valor inovador. Podemos resumir dizendo que são os que encontram entre oceanos vermelhos e azuis. Através de análise do gráfico, é fácil compreendermos que a tendência é que no futuro seja cada vez mais os negócios pioneiros e migrantes e cada vez menos colonos. O capítulo seguinte debate-se com a questão da procura, mais especificamente do alcançar para além da procura existente. O objetivo desse princípio pretende-se com a diminuição o risco de escala que se encontra associado ao criarmos um novo mercado. Assim, a fim de minimizar este risco, podem-se usar-se 2 estratégias convencionais. Primeira, focalização no grupo de clientes já existente. Segunda, afunilar a segmentação ainda mais, para abarcar as diferenças entre compradores. A logística principal a ser seguida deve ser a dos não clientes. O 7º capítulo começa por nos dizer que, após a exploração e desenvolvimento da estratégia Oceano Azul, chega a hora de a implementar na empresa. A implementação da estratégia Oceano Azul é mais complicada do que a do vermelho, apresentando vários obstáculos a nível organizacional. Relativamente ao primeiro obstáculo, o que importa é que os funcionários percebam que não são números. Os autores defendem que os empregados devem ser confrontados com as duras realidades, para que consigam perceber o que tem de ultrapassar. Há uma necessidade de mudança de mentalidades, que seja internamente estimulada pela iniciativa própria dos colaboradores. Quanto ao segundo obstáculo, uma forma de ultrapassar é através de 3 fatores principais. São eles: pontos quentes, são aqueles que não gastam muitos recursos, apesar de um enorme potencial de lucro. Pontos frios, ao contrário dos quentes, são aqueles que gastam muitos recursos, mas que não criam tanto impacto e lucro. A negociação pegue nos recursos em excesso de uma zona pelos de outra zona para que não haja falta de qualquer tipo. Para conseguir motivar os seus funcionários, e tal como já foi referido no terceiro obstáculo, há que ter uma estratégia de motivação em massa. Ou seja, não podem ser apenas motivados os funcionários com cargos inferiores. Há sempre a necessidade de um líder. Para ultrapassar obstáculos, a empresa tem que estar unida. Os esforços devem ser reunidos de modo a que todos trabalhem para cumprir o mesmo objetivo.
finalmente, o último obstáculo é ultrapassado se seguirem 2 fatores fundamentais: alavancar os anjos e silenciar os demônios. Isto significa, simplesmente, saber definir quem são os nossos amigos, ou seja, quem nos apoia e quem está contra nós. Se o soubermos, a política organizacional torna-se muito mais fácil de implementar. Garanto o conselheiro: é sempre bom ter um conhecedor confiável do terreno, que o saiba informar sobre o que se passa dentro e fora da empresa, que saiba completar o primeiro fator aqui referido, ou seja, que saiba de antemão quem vai ou não apoiá-lo. No 8º capítulo, é explorada a inclusão da implementação na estratégia em si, tal como o nome do mesmo indica. Um dos pontos que é referido neste capítulo como de extrema importância é a preocupação com as atitudes, mentalidades e comportamentos dos trabalhadores da empresa. A mente e o coração de todos devem estar alinhados com a nova estratégia, para que, ao nível individual, a acolham espontaneamente, estando dispostos a ir além da implementação obrigatória e a cooperar voluntariamente para a sua realização. Este processo é composto por 3 pontos que se interligam e completam. Primeiro, envolvimento. Explica-se pela inclusão de todos nas decisões estratégicas da empresa. Resulta no maior compromisso e dedicação também por parte de todos os intervenientes. Segundo, explicação. É a fase de compreensão, isto é, exige que todos aqueles que tomaram partido das decisões as compreendem. Resulta num ambiente de confiança mútua. Terceira, clareza de expectativas. Tudo tem que ser bem explícito, sem rodeios nem sentidos nas estrelinhas. As regras e objetivos devem ficar claras desde o início para todos. Resulta numa rápida e eficaz implementação estratégica. Barreiras à imitação da estratégia Oceano Azul. A inovação com valor não faz sentido para a lógica convencional de uma empresa. A estratégia Oceano Azul pode entrar em conflito com a imagem de marca de outras empresas. Monopólio natural. Normalmente, o mercado não consegue comportar um segundo interveniente. As patentes e autorizações legais bloqueiam a imitação. Grandes volumes criam uma rápida vantagem em termos de custos com o inovador com o valor, desencorajando os seguidores a entrar no mercado. As externalidades de rede desincentivam a imitação. A imitação exige frequentemente mudanças de cariz político, operacional e cultural. As empresas que criam inovação com valor obtêm maior notoriedade na marca e um conjunto de clientes leais que tendem a rejeitar imitadores. Impacto à estratégia Oceano Azul. Como já foi até referido, é um livro extremamente técnico e que se dirige principalmente a gestores, numa linguagem não tão acessível a um leitor comum. Shanquin e René Malbiot expõem a sua teoria de como vencer a concorrência, tornando-a irrelevante como forma de vingar no mercado. Ao longo de 3 partes, constituídas por 9 capítulos, é explicada a teoria e esta é posta em prática sob a forma de vários exemplos de empresas que conseguiram ser pioneiras nas suas áreas, criando oceanos azuis e detrimento dos vermelhos, numa obra onde abundam os gráficos
imagens e tabelas. Há que saber analisá-las e compreender bastante sobre sua gestão para que os leitores, se assim o entenderem e se for do seu interesse profissional, as conseguirem pôr em prática. A relevância da abordagem da estratégia do Oceano Azul para a inovação nos negócios, o Airbnb se tornou o quinto maior hoteleiro do mundo. Não possui sequer um quarto e entrega aos usuários muito mais que um lugar para dormir. O Airbnb promove experiências de compartilhamento, confiança e amizade. O Uber eliminou os aborrecimentos com o agendamento das corridas de táxi, com recusas pelo serviço e com o medo que tínhamos de pagar o taxista com uma nota de 50, lembra? O novo mercado foi criado a partir da combinação de aumento de conforto e melhoria de atendimento ao cliente, com o serviço mais barato para o usuário e o aumento de receita para o motorista. O case Airbnb. O Airbnb é um marketplace que promove o encontro de viajantes com pessoas que possuem um quarto vago e estão necessariamente dispostas a hospedar e conhecer novas pessoas. O projeto Airbnb nasceu de uma necessidade enfrentada pelos fundadores. Eles precisavam pagar os $1.150 de aluguel do apartamento onde moravam e tinham no bolso apenas $1.000. Na mesma ocasião, estava acontecendo uma conferência internacional em São Francisco, e todos os quartos de hotel da cidade estavam ocupados. Conectando os pontos, os fundadores decidiram transformar o apartamento onde moravam num esquema de quarto e café da manhã. Porém, eles não tinham nenhuma cama sobrando, somente 3 colchões de ar. Foi então que surgiu o Air Bed and Breakfast. Desde o primeiro dia, o Airbnb entregou aos clientes muito mais que um lugar para dormir. Promoveu a troca de serviços, a aproximação de culturas, a economia colaborativa e o surgimento de experiências únicas e autênticas. Atualmente, o Airbnb está presente em 65.000 cidades e 192 países e oferece preços entre 30% e 80% abaixo do custo de um hotel, permitindo que qualquer pessoa alugue um quarto, uma casa na árvore e até uma ilha. Para o desenvolvimento da análise do Oceano Azul, vamos estabelecer como elementos comparativos o Booking.com, a rede Hilton e o Expedia. Navegando solitário em águas calmas, o Airbnb está consolidado como a primeira empresa a estabelecer um negócio de acomodações em casa pela internet, sendo que o Booking.com, a partir da sua plataforma consolidada de oferta de hotéis, vem se abrindo para essas oportunidades. Olhando por outro ângulo, o de oferta de quartos em hotéis, o destaque é absoluto para o Booking e Expedia, seguidos pelo Hilton, uma vez que o Airbnb oferece poucas oportunidades nesse sentido. Enquanto o Airbnb oferece a oportunidade de troca de acomodações por serviços, seus concorrentes trabalham apenas com o pagamento pelos serviços. Quando o quesito analisado é a lista de ativos, o Hilton tem destaque absoluto em relação aos seus concorrentes, uma vez que Booking, Expedia e Air possuem apenas alguns escritórios espalhados pelo mundo. No quesito ofertas em lugares incríveis, não há o que discutir, estão todos empatados, com um pouco menos de destaque ao Hilton, que depende da localização geográfica dos seus ativos. Por fim, no quesito experiências completas, no sentido da criação de relacionamentos autênticos e economia colaborativa, o Airbnb navega solitário. Percebem o destaque que o Airbnb tem em relação aos seus concorrentes na maioria dos quesitos? Além disso, o importante diferencial da plataforma é o foco na redução dos custos de operação. A empresa não possui nenhum quarto, e mesmo assim tem mais noites reservadas que a rede Hilton. De maneira resumida, o modelo de negócio criado pelo Airbnb foi capaz de reduzir custos para o usuário, aumentando a satisfação e as oportunidades de acomodação. Gerou receitas para dormitórios inexplorados e criou um marketplace baseado na economia colaborativa e no poder das redes sociais, gerando uma nova experiência a cada match. E aí, tá conseguindo visualizar onde estão concentradas as manchas de sangue do Oceano Vermelho da competição? Vamos então para o estudo de caso do Uber. O sistema proposto pelo Uber é uma ruptura do trade-off valor e custo dos convencionais serviços de táxi. Sua criação se deu a partir da geração de um serviço confiável e confortável, usando a tecnologia portátil e permitindo que agendamentos e transações financeiras sejam feitos através de uma plataforma, sendo que não faz parte do modelo de negócios da empresa a aquisição de frotas e o controle de espaços urbanos. Sob a ótica do Oceano Azul, o modelo de negócios do Uber reduz o custo para os usuários, aumenta a receita para os motoristas e elimina aborrecimentos com o agendamento de corridas, pagamentos, dificuldades com troco e eventuais recusas de serviço. Além disso, o Uber propõe um sistema de avaliação 360, onde motoristas avaliam usuários e usuários avaliam motoristas.
E mais, com a entrada em operação do UberX e redução ainda mais drástica dos custos de operação, o Uber se tornou ainda mais acessível aos usuários, chegando a competir inclusive com a corrida realizada pelo carro particular, quando analisamos o conjunto de deslocamento e custo de estacionamento. Atualmente, o Uber está presente em mais de 200 cidades em 42 países, fazendo mais de 15 milhões de viagens compartilhadas por mês, e por isso vem visualizando a concorrência de novos entrantes, como o Lyft e o Cabify. Propondo que mais pessoas circulem em menos carros, a partir da tecnologia disponível nos nossos bolsos, o Uber é mais do que um concorrente para os táxis, é a revolução dos sistemas de transportes. Porque pense comigo, uma vez que você compartilha um carro, provavelmente você não precisa mais comprar um carro. E eu te pergunto, você acha que o concorrente do Uber é o Cabify ou a Ford? É o metrô ou é o ônibus?